E aí pessoal, tudo bem? O estudo que eu quero trazer hoje aqui sobre essa série Mente Renovada é sobre sonhos. Sonhos que nós temos à noite, que muitas vezes nós não entendemos. O que os sonhos têm a ver com a mente? Os sonhos são linguagem codificada da mente. Nós estamos dormindo e a mente traz imagens, histórias que nós muitas vezes não sabemos o motivo delas. A mente traz aquilo muitas vezes do subconsciente, muitas vezes de fatores externos, percepções que nós estamos tendo, perigos que nós estamos vivendo. E nós temos que aprender a entender o porquê dos nossos sonhos. Nós não podemos ser místicos ao ponto de ficar presos nisso, né? Ficar encanados com os sonhos que nós temos, deixar até de viver no dia a dia, na vida real, por causa dos sonhos. Muitos sonhos eles são descartáveis, né? A nossa mente está apenas se organizando, enquanto a gente dorme e descansa, a mente vai organizando, vai jogando fora algumas coisas, e aí a gente acaba sonhando à noite. E geralmente nós lembramos dos sonhos que nós temos no momento que a gente acorda, né? Então, tem até um livro que eu escrevi que chama Como Interpretar Sonhos, ele está na Amazon, o e-book, né? Que eu falo muito sobre isso, que o processo de interpretar sonhos não é algo místico, algo de revelação, algo sobrenatural. É claro que existe o dom de interpretar sonhos, José na Bíblia tinha esse dom, Daniel tinha também, né? E é um dom porque existem sonhos proféticos, existem sonhos que vêm de Deus, vêm do mundo espiritual para revelar alguma coisa. Porém, a maioria dos sonhos não são proféticos, sabe? Então, esse trabalho que eu comecei a estudar sobre interpretação de sonhos, na verdade, ele se chama semiótica. Na faculdade, eu estudei sobre semiótica e daí para frente eu comecei a estudar cada vez mais. A semiótica é o estudo dos simbolismos. Você pega um símbolo e você aprende a entender o que está por trás daquele símbolo, sabe? Jesus falava muito em parábolas. Porque ele traz uma mensagem através de um simbolismo, fica muito mais amplo o entendimento particular de cada pessoa que escutar aquela parábola, sabe? É algo muito poderoso. Então, muitas vezes nós precisamos aprender a interpretar símbolos, significados, simbolismos que estão no dia a dia. Você vê uma placa de pare, um E, um P, né? Você já sabe que é para parar. O E cortado, você sabe que não pode estacionar, sabe? Você vê uma placa você vê uma fumaça. Fumaça indica que tem fogo em algum lugar. Então, assim, símbolos para você saber o que está por trás deles. Então, isso é semiótica, você aprender a analisar os simbolismos. E os sonhos tem muito a ver com isso, né? Com símbolos, com códigos. São códigos, não são mensagens em forma de frases. São mensagens em forma de simbolismos e muitas vezes é interessante a gente aprender a entender um pouco. É difícil entender tudo, sabe? Mas um pouco que a gente aprende, a gente vai começando a esclarecer algumas coisas. Para você entender um sonho que você teve, existem alguns fatores importantes. Primeiro fator é a impressão que você teve ao ter aquele sonho. Você teve uma impressão boa ou ruim? Tive impressão que é uma coisa boa, eu tive uma alegria. Ou então, não, eu tive uma impressão ruim, uma tristeza, alguma coisa de ansiedade, um perigo, sabe? Então, você tem uma impressão que se é bom ou se é ruim, se é algo sobre você ou se é sobre alguém, se é algo do passado ou do futuro. Então, a impressão que a gente tem conta muito, sabe? Primeiro fator é a impressão que você tem sobre aquele sonho que você teve. Segundo fator, os momentos que aconteceram antes de você dormir. Então você às vezes vê um filme, você vai sonhar com aquilo. Você conversou com alguém no dia anterior sobre um assunto que te chocou, que te abalou, que te deixou preocupado. Ou então você foi em algum lugar, que aquilo te marcou. Tudo isso vai fazer você acabar sonhando com alguma coisa relacionada àquilo. Então você analisa os momentos que aconteceram antes de você dormir. Terceiro fator, como está a sua alma? Como que está a sua alma? Está triste, está feliz, está preocupada, está ansiosa, está turbulenta, está calma, está esperando em Deus?
a nossa alma ela interfere muito nos sonhos, né? Porque a alma, a mente está na alma, né? Os sentimentos, as emoções, isso interfere muito naquilo que a gente sonha à noite. Então, nós temos que analisar o que está na nossa alma. Quarto fator, o passado. Coisas que aconteceram lá, mesmo que 30 anos atrás. Talvez elas ainda estão presentes, não foram resolvidas, e você vai sonhar com elas. Um lugar que te marcou, uma pessoa que te marcou, uma perda, um acontecimento que te marcou, sabe? E você precisa buscar, né? Às vezes, muitas vezes não vai vir em forma. Você não vai sonhar com aquele acontecimento. Por exemplo, você pode sonhar com um dragão te perseguindo. Mas lá no passado, alguém falava mal de você, alguém te humilhava na escola. Então você vê que é o mesmo sentimento, o dragão te perseguindo, porque criou em você um sentimento de perseguição e de alguma coisa que você sempre está em perigo. Então esse dragão, na verdade, você nunca teve nenhum dragão te perseguindo, mas existia no passado alguém que te humilhava, que falava, entendeu? Então são coisas relacionadas, geralmente não é a mesma coisa, mas uma coisa ligada à outra. O quinto fator, o que você conhece sobre os simbolismos que você sonhou. Por exemplo, a gente na igreja, quando sonha com o número 5, né, cinco coisas, 5 portas, 5 casas, geralmente tem a ver com ministério, porque a gente está familiarizado na palavra de Deus, o número 5 tem a ver com ministério, por causa dos 5 ministérios do apóstolo Paulo, que ele fala. Já uma pessoa lá na China, que nem é cristão, se sonhar com o número 5, tem que ver no contexto dela, na cultura dela, o que o número 5 tem ligação, entendeu? Tem que ver no seu contexto, na sua realidade, na sua cultura, o que aquilo que você sonhou simboliza, né? Sexto, fator espiritual. Sexto fator é o espiritual. Porque o mundo espiritual influencia muito. Às vezes você está sofrendo um ataque espiritual, uma perseguição maligna, o diabo está querendo perturbar a tua vida e trazer medo e trazer problemas no casamento. Então a movimentação espiritual ao redor de você, você tem que analisar muito bem. Às vezes no dia anterior que você sonhou, você foi numa casa que era um lugar de pessoas que servem o inimigo. Você entrou numa atmosfera maligna, aquilo mexeu com o teu espírito, entendeu? Então, você precisa analisar isso, o fator espiritual, a realidade espiritual que te envolve. O sétimo fator, o subconsciente. Muitas coisas que vão para o subconsciente, a gente acaba sonhando com elas. Você nem lembra delas. Elas já foram guardadas lá no subconsciente, você não fica pensando nelas o dia inteiro. Mas são coisas que te marcaram, que você às vezes não lembra no momento, mas elas estão lá no seu subconsciente. E na hora que você dorme, elas vêm em forma de sonhos. O oitavo fator, arrependimentos. Coisas que você se arrepende na vida, que você às vezes carrega remorsos, isso pode influenciar os seus sonhos. O nono fator, prisões, lugares que você está preso. Às vezes você sonha muito que está no hospital, porque quando você nasceu você ficou internado, por causa de algum problema você ficou 3 meses internado. Às vezes você sonha muito com a casa que você cresceu, que você era criança, porque lá você presenciava teus pais brigando, alguma coisa te aprisionou ali, entendeu? Então talvez você sonhe com algum lugar porque você está preso ali. Ou talvez você sonhe com algum lugar que nunca existiu. Um castelo, por exemplo. Eu já dei aqui um estudo sobre castelo, né? Mas talvez você sonhe com um castelo porque você está aprisionado espiritualmente, né? Mentalmente, num castelo de fantasia, de ilusão. Então precisa analisar isso, sabe? E último fator aqui, renovação da mente. Você precisa ver as áreas que a tua mente ainda não está renovada. Por exemplo, tem muitas pessoas que se convertem, que elas deixam de fumar cigarro, mas ficam por muito tempo, elas ainda ficam sonhando que estão fumando. Porque elas abandonaram o cigarro na prática, né? Na superfície, vamos dizer assim, fisicamente, mas a mente delas ainda não foi liberta daquilo, renovada sobre aquilo. Muitas pessoas, né, consertaram um relacionamento, já até perdoaram alguém,
mas a mente delas não foi renovada sobre aquela questão, sobre aquela pendência, né? Então, áreas que a tua mente ainda não foi renovada, ela vai ficar sonhando com aquilo, ruminando aquilo sempre. Então, nós temos que ver esses fatores para a gente analisar os nossos sonhos. Alguns exemplos aqui, olha, que a gente costuma sonhar. Casas. A gente foi estudando, né? Eu fui chegando a essas conclusões aqui. A casa, ela muitas vezes tem a ver com a tua vida pessoal. Quando você sonha que está numa casa. Então, uma casa velha, coisas antigas, uma casa nova, a tua vida pessoal está sendo renovada. A sala da tua casa é onde você tem relacionamento com as pessoas, onde estão tuas conexões de relacionamento. Quando você sonha que está na casa. Então, que tipo de pessoas estão na sua vida? Que tipo de pessoas tem que sair? O banheiro é a tua parte de intimidade. O banheiro é onde você resolve as coisas, libera perdão, o lixo vai embora, a sujeira vai embora. Então, se você está sonhando que está num banheiro sujo, que está num banheiro ali entupido, tem alguma coisa que ainda não foi liberada. Perdão, coisas não resolvidas do passado, sujeira que não foi mandada embora, sabe? O banheiro é onde você se limpa, perdoa pessoas, manda sujeiras embora da tua vida. O quarto é onde você tem as suas coisas pessoais e mais íntimas, que muitas vezes ninguém sabe. E ali é onde você tem o teu secreto com Deus, ali é onde você tem os seus pensamentos, os seus projetos pessoais, sabe? A cozinha é onde você se alimenta. Então a cozinha muitas vezes é onde você faz o teu alimento. Do que você tem se alimentado? De sujeiras, de coisas boas, de palavras, da palavra de Deus, de pessoas que te edificam, ou de lixo da internet. Talvez você tenha se alimentado de tantos influenciadores, até pastores da internet que falam um monte de coisas polêmicas e que te confundem, sabe? O quintal da tua casa na terra, né, tem a ver com as tuas raízes familiares, muitas vezes. Às vezes tem uma árvore no quintal, quando você sonha, tem a ver com raízes que não foram tratadas, coisas familiares que você herda de seus pais, avós e por aí afora. O sótão tem muito a ver com a mente, o telhado, né? O porão tem a ver com o coração, coisas ali entulhadas no coração. Então tem que analisar tudo isso. Às vezes uma casa sem portas, uma casa sem janelas. A porta tem a ver com decisões que você toma. Você abrir portas, fechar portas, deixar coisas entrar na sua vida, deixar coisas saírem. E as janelas têm a ver com coisas que você olha. Talvez você se decidiu, fechou a porta, mas fica olhando pela janela lá fora, sabe? Querendo ter outras possibilidades de vida, querendo, e se minha vida fosse assim? Você está olhando pela janela. Muitas vezes o celular é uma janela, você fica ali olhando no celular, querendo ter a vida da outra pessoa. Você está olhando pela janela. A janela tem que estar bem resolvida, tem que ter uma cortina, tem que ter ali um equilíbrio, tem que ter janela para você comparar a tua vida, falar, ó, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo, tem que entrar uma ventilação. Mas você não pode ficar só na janela e não cuidar da tua casa, da tua sala, dos teus relacionamentos, da tua cozinha, do teu quarto, do seu banheiro, do teu sótão, do teu porão. Tem que cuidar da sua casa pessoal e não ficar só olhando na janela. Amém? Árvores, né? Já falei, tem a ver com nossas raízes naturais. Terra tem a ver com a nossa natureza humana, já falei também. Florestas, muitas vezes você sonha que está numa floresta, tem a ver com o nosso lado selvagem, instintivo, coisas não tratadas, coisas não, vamos dizer assim, equilibradas em nós, que não foram redimidas, que não foram domesticadas, né? Assim, se é essa palavra que pode ser usada. Coisas que nós não entendemos sobre nós mesmos, coisas que ainda estão no nosso lado não tratado, sabe? Homens deformados, mutantes, carecas, aqueles homens grandes, tem muito a ver com a distorção da mente, a distorção, a cauterização da consciência, como eu já falei no estudo aqui atrás, mutação genética, né? Mutação da mente. Hoje em dia a mente das pessoas está invertendo os valores, está se tornando mutante a mente, né? Incapaz de se arrepender, incapaz de ter percepção. Isso tudo é uma preparação do mundo, né? Para o humanismo, para o sistema anti-Deus que está se formando no mundo. Castelos, sonhar com castelos tem a ver com fantasias, muitas vezes, ilusões. Luzes azuis, um dopamento na mente, um encantamento, sabe?
dormência na mente. O lado direito e o lado esquerdo, muito interessante isso, sabe? O lado direito tem muito a ver com o seu novo homem. E o lado esquerdo tem a ver com o velho homem, sabe? Então nós temos duas naturezas, a nossa velha natureza, sem Cristo, e a nova natureza, em Cristo, um chamado, uma história que Deus te deu. Então muitas vezes se você sonha com o teu lado direito, a mão direita, algum sintoma no lado direito, tem a ver com algo no seu novo homem, na nova natureza, sendo edificado, sendo trabalhado, sendo forjado. Se você sonha com o lado esquerdo, sabe? Escuridão no lado esquerdo, dormência, dor no lado esquerdo, na perna esquerda, já tem a ver com alguma coisa do seu velho homem que tem que ser resolvida, velha natureza. Amém? Os chifres, né? Chifre é uma coisa muito complexa, mas assim, a grosso modo, os dois chifres têm a ver com o discernimento do bem e do mal, a consciência, sabe? O equilíbrio, discernir entre consciência. Então, hoje em dia, na simbologia da mente, muita gente sonha com um chifre só. O rinoceronte, pessoas sonham com o rinoceronte, o unicórnio, que já tem a ver com o humanismo. Não tem mais equilíbrio e discernimento entre bem e mal, certo e errado. É o homem no centro, a vontade do homem que vale. Então, é um chifre só, é o humanismo, né? Isso é muito sério. Coisas muito coloridas. Pessoas sonham com coisas muito coloridas, às vezes doces, muito doce. Isso também tem a ver com fantasia, com ilusões, a alma fascinada, encantada com alguma coisa. Escorpiões, né? Também, bem resumidamente, a grosso modo, tem a ver com coisas que te paralisam, especialmente quando você está se levantando e tomando decisões estratégicas, se levantando em Deus, assumindo o propósito de Deus na sua vida, sabe? Veículos tem muito a ver com o veículo que Deus te deu para cumprir o teu propósito, o teu chamado. Você está às vezes numa bicicleta, você é um aprendiz, não tem habilitação. Você está no ônibus, é porque você é dependente ainda de um motorista, você não tem habilitação também. Você é dependente de um líder, algum mentor, alguma pessoa que te ensine. Você está num carro, você tem habilitação já para dirigir a sua vida. Você está num trem, você está preso no destino, como eu já falei alguns vídeos atrás. Você está num avião, Deus está te levando a novas dimensões. O barco também, o barco está te levando a coisas específicas. O caminhão, talvez você tenha um propósito de levar coisas de um lugar para o outro, ou talvez é um caminhão de sobrecarga, você está sobrecarregado com alguma coisa que não é o que Deus queria que você estivesse carregando, sabe? Relógios, geralmente tem a ver com ciclos na sua vida mudando, ou prisão no tempo. Buracos tem a ver com brechas, pode ter a ver com pecados, né? Brechas que foram dadas, ou coisas que não foram resolvidas em sua alma, e por aquele buraco o que Deus te dá é perdido, sabe? É como se fosse furos no vaso, furos no saco de reter as bênçãos, né? Aves, pássaros, geralmente são demônios que roubam as sementes, as convicções da mente, exceto quando forem águias, né? Águias, esses pássaros falados na Bíblia que são proféticos. A águia é uma ave da unção profética, sabe? A pessoa que sonha que a sua mão tem só 3 dedos, como se fosse um ET. Não tem um mindinho e não tem um polegar. O polegar é sacerdócio, e geralmente o mindinho é consciência. Então a pessoa é mutante. Essa geração que tem só 3 dedos é uma ligação com esse espírito de ET, que na verdade é uma mutação genética. Não tem mais sacerdócio. Você vê famílias, casas, sistemas sem sacerdócio. É uma coisa, todo mundo, cada um faz o que acha melhor. E não tem consciência. A consciência não pesa, a consciência não mostra, você está certo, você está errado. A pessoa está com a consciência cauterizada. Bois tem a ver com a força da carne. A vaca são pessoas com a mente muito natural, geralmente, não discernem as coisas. Cavalos geralmente tem a ver com a força da vontade humana, da vontade do eu. Tem também os cavalos de Deus, né? Cavalos proféticos, tem anjos que vêm em cavalos de fogo, né? Tem de discernir no sonho, como eu falei lá nos fatores, né? A impressão que você tem a hora que você acorda, sabe?
A cor amarela tem muito a ver com bloqueio, sabe? Alguma coisa que te prende, que te confunde para você não prosseguir. Animais de sangue frio, lagartixa, lagarto, anfíbios, né? Tem a ver com também a pele grossa, você se tornando insensível espiritualmente. Você voando, sonhar que está voando, geralmente tem a ver com fantasias também. Você está preso em ilusões, ou raramente, mas pode acontecer, que pode ter a ver com o ministério profético, mas é bem raro o sonho voando ter a ver com o ministério profético. Fios de eletricidade, geralmente pode ter a ver com neurônios, o sistema nervoso, problemas no teu sistema nervoso, os teus neurônios, nervos. Muros, você sonhar com muros muito fortes, muito grandes, pode ter a ver com bloqueio, você não sair do lugar, mas também pode ter a ver com chamado de intercessão, porque os intercessores ficam sobre os muros. Redemoinhos, a pessoa sonha que está no redemoinho ali sendo sugada, pode ter a ver com alguma coisa tentando roubar, neutralizar a convicção dela, a mente dela, pode ter a ver com chakras abertos, que são pontos de energia que a nova era ativa na nossa mente, através de tudo ao nosso redor, eles tentam neutralizar, abrir chakras em nossa vida, sabe? Então, gente, geralmente quando você sonha com parentes mortos também, parentes que já faleceram, pessoas que já faleceram, pode ter a ver com espírito de morte, ou parentes mortos pode ter a ver com espíritos familiares que estão rondando, tentando encontrar uma brecha para se instalar, né, para repetir na sua vida. Macacos, geralmente sonhar com macacos tem a ver com religiosidade, você preso em religiosidade, sabe? Aí tem algumas coisas que a gente aprendeu com o Ministério Ágape, né, da Neuza Tioca. Isso eu aprendi com as aulas, né, do Ministério Ágape, Reconciliação, que hoje em dia é o Instituto Neuza Tioca, né? Você sonhar com cobras, muitas vezes tem a ver com problemas na área sexual, às vezes pode ter a ver com alguma intimidação, com alguma sedução, feitiço da tua mente, intimidação, mas na maioria das vezes, vamos dizer que 90% das vezes, sonhar com serpentes tem a ver com pecados sexuais, sonhar com água também tem a ver com sensualidade, a pessoa inconstante, instabilidade, né? Correntes arrastando tem a ver com maldições familiares também. Sendo perseguido tem a ver com perseguição, tortura, né? Culpa, coisas do passado, coisas de insegurança. Você sonhar que está sem roupa, né? Sai na rua sem roupa. Pode ter a ver com área sexual, coisas não resolvidas, mas pode também ter a ver com você estar se sentindo exposto, você está com vergonha, você está inseguro sobre alguma coisa, sabe? Com medo de romper, de entrar em um novo lugar. Amém? São só alguns exemplos, mas nós temos que analisar. Tudo que eu falei não é que é uma regra que é aquilo, pode ser. Geralmente é isso que eu falei, mas pode também ter outro significado. Nós temos que aprender a avaliar, a discernir e ver o que mais fala com a gente. Que direção, é lógico, sempre orar, né? Porque Deus ele traz realmente para nós a direção, a interpretação correta. Mas também não ficar encanado. Pode ser só um sonho que nunca vai ter uma interpretação, sabe? Não fique encanado com sonhos. Ora, se não vier o entendimento, esquece aquilo, deixa para lá. Se você quiser ter um caderninho para anotar, vai que algum dia você entende aquilo, você tem algum conhecimento que vai te ajudar, mas não fique encanado com sonhos. O que importa é a vida real. O que importa para nós é o dia a dia. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo.